Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando sobre a ordem de retirada. Bom, o Soares vai estar explicando para vocês como fazer para fazer uma nota de ordem de retirada, ok? Então, um grande abraço para vocês e prestem bastante atenção nesta aula que é muito importante. Fui, até a próxima videoaula. Bem, agora falaremos sobre a ordem de retirada. Vamos clicar em ordens de serviço e depois em ordens de retirada. Para criar uma ordem de retirada, basta que sigamos os passos simples. Toda ordem de retirada e ordem de serviço são atreladas pelo mesmo número. Então, devemos classificá-las da seguinte forma. Quando você for abrir uma ordem de retirada para um cliente, você deverá obrigatoriamente saber o código do cliente que você deseja abrir a ordem de retirada. Vale lembrar que a geração de um orçamento gera automaticamente uma ordem de retirada. Portanto, não sendo necessário para nós criarmos aqui diretamente nessa tela. Poderíamos estar admitindo um orçamento e o mesmo fará a criação da ordem de retirada, a pré-digitação da mesma. Mas, no exemplo agora, estaremos criando uma ordem de serviço a partir do código de um cliente. Então, deveremos digitar o código do cliente para o qual desejamos criar a ordem de retirada. No meu exemplo, utilizarei o cliente 01012. O sistema me mostrará as últimas ordens de serviço já geradas para este cliente. Ou seja, da última para a primeira. Deverei então selecionar qual eu desejo editar ou simplesmente observar qual é o número da última para poder gerar a próxima. Veremos ao que se refere este número tão grande. Observe que os 5 primeiros dígitos aqui se referem ao código do cliente 01012. 07 indica o ano que essa ordem foi gerada e 002 indica o número sequencial da mesma. Desta forma, o sistema conseguirá rastrear qualquer informação pertinente a este cliente dentro do sistema. E ficará também fácil para você depois identificar quando foi realizado este serviço. Então, daremos um Enter aqui e o sistema nos trará os dados desta ordem de retirada. Caso não queira trabalhar com esta, você pode estar digitando o número após o 2. No caso, queremos a próxima ordem de retirada, a 3. A mesma não existe, o sistema saberá disso e estará abrindo para você uma nova. Então, desta forma, você está abrindo manualmente uma ordem de retirada. Basta você preencher os dados como estão na tela, ok? O número da placa do veículo, a data de emissão, caso você não tenha alguma dessas informações ou não utilize, como por exemplo, o número de ordem de produção, basta não digitar. NF de remessa, caso seu cliente costume emitir uma nota fiscal de remessa, por favor, digite. A data da nota fiscal do cliente, data de triagem, a data que o serviço entra na produção. Quando chegar o serviço, então, você deverá colocar aqui quando ele começou a ser triado, a ser trabalhado, ok? E assim consecutivamente. Retirado por é o nome de seu funcionário, quem retirou o equipamento, e o número do manual de procedimentos, número da página do material de procedimento, ou o número de procedimento. Observações que você queira fazer a seu cliente ou ao funcionário que vai retirar o equipamento. Números de selo inicial e final, quando tiver, deverão ser digitados aqui. OBS geral para a ordem de serviço. Essa é uma observação que sairá na ordem de serviço e o seu funcionário deverá acatá-la. Sairá no rodapé da ordem de serviço. Geralmente alguma coisa combinada com o seu cliente, que você queira que o seu pessoal da produção não esqueça. Data da retirada é a data de quando vai ser retirado esse material. No meu caso, marcarei para dia 25/02/07. A data de entrada, 26/02/07. Não necessariamente precisa ser no mesmo dia, portanto. O mais importante nessa tela é a previsão de saída. Essa previsão de saída, então, seria um campo obrigatório. Você deverá indicar qual a previsão ou quando vai sair de produção esses equipamentos. Com esta data será calculado os próximos mês e ano de recarga e teste, ou seja, próximo ano e próximo teste. Colocarei isto para dia
10/03/07. Você deverá ter o seu critério de previsão de saída, portanto. Caso você não tenha, crie um. Conforme no menu de configurações do sistema, eu poderei estar digitando o código 19, que é o código para acessar as tabelas de serviço. Ok? Somente os serviços da grade 10.000 poderão ser utilizados aqui. Deverei selecionar qual eu desejo lançar no sistema e dar Enter. E ir pressionando e marcar aqui quantos deverão ser retirados. Dou Enter novamente, pronto, foi jogado na grade abaixo. Caso eu queira retirar algum desses serviços, por exemplo, estarei digitando diretamente aqui um novo serviço. Tá, ok? Agora eu cheguei à conclusão de que um deles eu não quero aqui, então deveria dar 2 cliques nessa grade para excluí-lo. O sistema pedirá confirmação, você diz que sim. Pronto, foi removido. Então estaremos digitando agora um novo material a ser retirado. Como eu já sei o código, vou direto. Pronto. Terminado. Você pode ir imprimir essa ordem de retirada. Observe, eu não precisei salvar nem clicar em nenhum botão salvar aqui, porque quando eu passo pelo campo de previsão de saída, essa ordem de retirada é automaticamente salva. Caso você não tenha passado por este campo, não tenha preenchido esse campo, essa ordem ainda não foi salva. Ok? Então, para que eu possa imprimir agora este documento, eu clicarei na opção Ordem de retirada, no menu Imprimir formulários. E basta clicar no botão Imprimir. Este é o layout da ordem de retirada. Aqui em Recomendações para ser escrita à mão, você deverá colocar em último caso, depois de já impressa, aparecer alguma recomendação, coloque nesta área. Aqui no campo retirado, seu funcionário indicará quantos foram efetivamente retirados. Caso ele venha retirar o que está sendo marcado em A retirar, não precisa preencher nada no campo retirado. Esta área em branco servirá para que ele coloque outros equipamentos que foram encontrados no local. Mais abaixo nós temos a lista de material emprestado, que deverá ser utilizado pelo seu estoquista caso vocês estejam emprestando algum material para seu cliente. Imprima isto em quantas vias você desejar. Para imprimir agora, eu deverei clicar na impressorinha aqui acima, colocar quantas cópias eu desejo e clicar no botão OK. Vou clicar no botão Cancel, pois não desejo imprimir. Bem, nós temos também diversas opções aqui. Caso você queira exportar um documento, em todas as telas de relatório você tem essa opção de exportação aqui. Aí basta você selecionar o que deseja aqui, ok? Vamos cancelar aqui. Vou fechar essa tela agora. Bem, e vou fechar esta tela aqui. Basicamente, para se criar uma ordem de retirada manualmente, é assim. Nós temos no menu de formulários vários outros formulários que podemos ir vendo futuramente com mais calma. Relatório de teste hidrostático em branco, vai trazer sua RTM em branco. Relatório de recargas em branco, relatório de ordem de retirada em branco e diversos outros relatórios. O mais importante que nós podemos verificar aqui seriam os itens do menu Opções. Nós temos diversas tarefas aqui, que nós veremos. Anotar andamento, que nós veremos na aula de andamento de ordem de serviço. Identificação dos equipamentos, que nós veremos na aula de identificação de equipamentos. Lançar empréstimo, veremos na aula de lançar empréstimo. Lançar teste de mangueira, veremos na aula de lançar teste de mangueira. Relatório de entradas de ordens. É um relatório que se baseia em todas as ordens de serviço que entraram para a produção em um determinado período. Caso você queira saber quantos equipamentos entraram em produção em um determinado período, clique nesta opção. Indique o período. Inicial e final. E depois clique no botão Imprimir.
Caso você tenha algum equipamento com entrada de produção no período, sairá este relatório. No meu caso, eu não os possuo, então o relatório está em branco. Depois clique no botão fechar. Basicamente, para se criar uma ordem de retirada manualmente é assim. Não podemos esquecer a nossa forma de rastreamento e sempre estar digitando aqui, então, o código do cliente como 5 primeiros dígitos, o ano e depois o número sequencial, ok? 001, 002, 003, conforme as entradas vão ocorrendo. Isto sintetiza a aula de abertura de ordem de retirada. Veremos depois como gerar uma ordem de retirada através da emissão do orçamento, mas isso será na aula de emitir orçamentos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal, assim nós terminamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido esta aula, ok? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente e nós estaremos tirando todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço, até a próxima videoaula.